E um vídeo que viralizou é um vídeo da reitora da Universidade Federal do Rio Grande do Sul. A reitora esteve muitas vezes aqui com a gente falando sobre os investimentos, sobre aqueles cortes, inclusive, né? Como assegurar que a universidade estivesse em plenas condições. Mas neste caso é um vídeo que trata sobre carnaval e trata sobre preservativo, né? Sobre o uso da camisinha. O que chamou muito a atenção nesse vídeo, reitora, obrigada por atender a Rádio Gaúcha. E aí eu tô dizendo, né, o que as timelines estão dizendo, é quando a senhora faz o gesto do L, né, que me parece uma clara referência ao presidente Lula. Então acho que a primeira pergunta é essa: a senhora recebeu como essa repercussão? A senhora acha que foi de bom tom fazer o L nesse vídeo postado? Bom dia, obrigada por nos atender. Bom dia, vocês estão falando de dois vídeos distintos, tá? O vídeo da camisinha não é... são momentos distintos do mesmo carnaval. E que eles viralizaram. Que bom esclarecer. Desculpa. Expressar. Obrigada, reitora. Que bom que a senhora está esclarecendo, porque a gente tinha aqui um conjunto de vídeos, são dois. Eles viralizaram juntos, isso. Tá. Isso. Então, assim, vamos separar. Que o que viralizou realmente, o que está gerando muitos comentários, nem é esse. É o vídeo da camisinha. E justamente porque a camisinha é um símbolo que sempre causa um certo desconforto em algumas pessoas, tá? Então isso é um assunto importante, porque o Rio Grande do Sul, particularmente Porto Alegre, tem tido um aumento de casos de AIDS que é muito preocupante. Então trazer uma mensagem no meio do carnaval, que é aquele momento onde as coisas se emocionam e acontecem, principalmente para esses jovens que às vezes acham que não vai acontecer com eles, eu considerei que seria extremamente importante falar sobre isso. E isso causou uma repercussão porque as pessoas não gostam desse tema, não gostam de falar sobre camisinha por uma série de questões, às vezes de cunho privado, religioso, etc. Mas existe uma outra coisa subjacente nisso, que é uma coisa que a gente está acompanhando. Eu tenho até uma estudante de doutorado que vai fazer o seu doutorado sobre esse tema, que é a reação das redes sociais quando mulheres trazem uma linguagem, principalmente mulheres de poder, trazem uma linguagem que não é aquela linguagem esperada pela população. Então, se eu tivesse numa aula falando sobre camisinha de uma maneira formal, usando um tom mais esperado para uma reitora, não teria tido a repercussão que teve. Então, assim, são dois componentes. Um componente é o tema, que é um tema que desagrada algumas pessoas, e o segundo é o tom, tá? É isso. E eu sou muito familiar a esse, vamos dizer assim, esse questionamento sobre tom, porque desde que eu comecei a minha carreira científica como física, lá no começo, sempre fui questionada pela roupa, pelo jeito de falar, pelo jeito de fazer palestra, pelo jeito de me expressar, assim, e ao longo da carreira sempre tentaram, vamos dizer assim, me censurar. Uma censura, diz, não, Márcia, mas uma cientista não fala assim. Márcia, mas uma professora não fala assim. Ah, Márcia, uma cientista não se veste assim, uma professora não se veste assim. E à medida que eu ia subindo cargos, ser reitora não é o primeiro cargo, eu já fui secretária do Ministério de Ciência, Tecnologia e Inovação, já fui vice-presidente da União Internacional de Físicos, sou atualmente a vice-presidente da maior organização de ciência. Essa coisa não passa, as pessoas acham, elas têm um imaginário de como é que tem o seu comportamento de uma pessoa no poder ou uma pessoa na minha faixa etária, o que eu acho ainda pior ainda, né, um etarismo, e ficam indignadas que eu faço tudo brincando. Mas, reitora, então, deixa eu só emendar um pouquinho, porque eu acho que esse é um tema muito importante do gênero, PG, que é um tema que eu estudo e me debruço, mas a senhora... com todo o respeito e espaço para a senhora responder humildemente, a senhora acha que se fosse o Fernando Haddad, o ministro da Fazenda, fazendo um vídeo com a camisinha, não teria a mesma repercussão? Estou dizendo só pela questão do gênero. Eu entendi o que a senhora falou, a postura de uma cientista, mas eu estou colocando um homem para a gente fazer o paralelo. Se o ministro da Fazenda fizesse um vídeo dessa forma, dançando com uma camisinha, também não geraria o mesmo tipo de estranhamento? Eu vou te dizer o que está acontecendo. Eu tenho uma estudante que está coletando esse dado. O que ela já coletou? Que a forma do ataque, quando é uma mulher e um homem, é diferente. Tá? O ataque é um ataque vai ser assim, ela é horrorosa, feia, e aí vai para coisas de cunho sexual que não usariam para o Haddad, não usam para homem. E a gente já tem um dado efetivo que foi um tipo de ataque que a Dilma sofria, que tinha cunho sexual,
Não vou nem lembrar vocês o decalque que colocavam nos carros, tá? Então, assim, quando é mulher, o ataque, ele ganha uma cara sexista. Vai chamar, vai reclamar da roupa, da cara, de feia. E isso eu tô pegando leve com o tipo de comentário que aparece, que é muito pior, tá? Do que se fosse um homem. Tá? Então as pessoas, e muitas pessoas são naturalmente, a verdade, jamais faria um vídeo brincando como que eu faço, porque não é da natureza dele ser assim. Mas eu sou assim. Não é que eu inventei essa personagem Márcia, eu sempre fui assim, e sempre as pessoas ficam incômodas na minha área, já aceitaram que é isso e vivamos com isso. Então, assim, a linguagem é um problema, mas o ataque por ser mulher é a realidade. Eu acho que se Oi? Não, eu queria passar o vídeo aqui, eu queria transmitir, mas a senhora fica à vontade para concluir, perdão, reitora. Eu só quero dizer que tem o jeito, que é uma questão que assusta as pessoas, porque elas esperam uma pessoa com uma posição e um cargo tendo uma certa atitude da cabeça delas, tá? E, ao mesmo tempo, o tema, né? O tema da camisinha, que é um tema que também incomoda as pessoas. Mas se eu tivesse feito um vídeo professoral, talvez incomodasse um pouquinho menos, tá? Mas eu estou no meio do carnaval, tá? Ele condiz com o carnaval. E quem acompanha os demais vídeos que eu faço, por exemplo, o Sextou que eu faço, que é um vídeo mais acadêmico, vai ver que mesmo sendo acadêmico, ele tem um jeito mais, vamos dizer, comunicativo de fazer as coisas. Mais flexível, porque este é o meu jeito. E o que eu sinto é que, assim, ao longo de uma carreira, de uma vida, né? É que há uma censura sobre o jeito de ser. E essa censura, ela tem um papel que é dizer, olha, tu vai chegar ao poder, mas tu vai ter que abrir mão da saia curta que tu gosta de usar, do jeito que tu gosta de falar, de gesticular como tu gosta de fazer, tu vai ter que abrir mão de alguma coisa. E este abrir mão de alguma coisa, normalmente é contra as mulheres. E eu tô pegando aqui só os comentários leves que as pessoas fazem. Existem comentários muito mais pesados. Deixa a gente passar o vídeo aqui. Eu acho que só pra gente contextualizar para quem eventualmente, Kelly, não deparou com esse vídeo, perfeito, embora ele tenha viralizado nas redes, né? A Márcia Barbosa, reitora da URGS, que tá com a gente na linha, viralizou durante um bloquinho aqui em Porto Alegre, em que ela mostra uma camisinha, o que parece ser uma camisinha, que tem os dizeres: goze sem culpa, mas em segurança. E aí ela diz o seguinte, vamos rodar aqui, Maria Clara, por favor. Neste carnaval, mas sem culpa, com proteção, minha gente. Neste carnaval. Isso, agora já está rodando de novo. Então, a reitora diz assim, aproveite o carnaval, mas sem culpa, com proteção, minha gente. Me parece que o conteúdo da mensagem, né, sexo seguro, prevenção, uso de camisinha, absolutamente, eu diria até banal, né, e correto, vindo de uma reitora de universidade pública, coerente, inclusive, com o papel institucional da senhora, não há dúvida isso. O que me parece que chama atenção é que o registro, né, vocal e corporal... isso é que me pareceu que desloca um pouquinho a mensagem de prevenção para o território da personagem, né? E aí me parece que é isso que pode provocar em algumas pessoas algum desconforto, porque a senhora, como reitora, claro, carrega nas costas a instituição, a URGS, né? Que é importante. Então, essa pergunta que eu queria lhe fazer: quando uma autoridade pública comunica, até que ponto a encenação, e aí, claro, as pessoas que estão só nos ouvindo não viram a senhora, né? A maneira como a senhora olha para a câmera e faz, enfim, mas até que ponto ela não passa a sabotar a própria mensagem? Essa é a minha dúvida, entendeu? Quando a autoridade pública... E é exatamente isso que a gente está medindo também. É assim, ó, normalmente quando a gente vem com uma mensagem muito acadêmica, a gente atinge um público, isso eu já venho monitorando com o Sextou, que é mais acadêmico, atinge um público, eu não vou dizer mais velho, vou dizer jovem há mais tempo, tá? Porque eu já estou nesse público. Para atingir um público mais jovem, tá aí o TikTok, para nos ensinar isso, eu preciso ter uma outra linguagem. Essa linguagem ela tem que ser verdadeira, tá, gente? Ela não pode ser uma linguagem falsa, ou seja, essa pessoa dançando aí, que sou eu danço assim mesmo.
Tá? Eu sou assim mesmo, eu dou uma aula pulando na sala de aula, empurrando a mesa, chamando a atenção. Eu sou assim no fazer, eu faço brincadeira nas minhas palestras científicas, eu uso o imaginário das pessoas. Então, assim, esta pessoa não é uma pessoa, não é um personagem, é a Márcia. Tá? E é isso que talvez provoque tanta incomodação. Como é que permitiram esta pessoa chegar nesta posição de poder? E eu vou dizer, reitora nem é a posição de mais poder que eu já tive na minha vida. Eles pensam, como é que ela chegou lá? Tá? É uma incomodação sobre como é que permitiram essa pessoa que gosta de dançar, que gosta de brincar, que gosta de gesticula quando fala. Isso durante toda a campanha eleitoral as pessoas enlouqueciam porque eu gesticulo muito. Eu gesticulo muito em sala de aula, eu gesticulo muito nas minhas palestras. Eu tenho, às vezes, até quando eu faço algumas palestras, o pessoal diz, não, mas tu deixa a pessoa quase tonta de tanto que tu mexe os braços. Ela não é uma fantasia, e ela consegue atingir os jovens. Aí está o TikTok para nos ensinar isso. E isso está virando um objeto de pesquisa também. Como eu disse, eu tenho uma aluna que está monitorando não só as minhas redes, outras redes, vendo impacto, medindo faixa etária dos impactos, porque a gente precisa também entender como é que nós vamos comunicar nas diferentes idades, tá? Então, por isso eu tenho esse produto que é o Sextou Consciência, Sim. que eu conto uma coisa de ciência e é sentada, não é pulando. Eu estou sentada, sou eu com as minhas roupas de sempre, sentada de uma maneira muito mais simples, tentando usar. Este é para um público. Ele tem um foco no público que a gente está monitorando se está atingindo este público. Reitora... Eu vou lançar agora um outro que é sobre livros, que é outro público. E a gente monitora isso.